Então, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Todos acharam? Amém. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, meus queridos? Irmãos, a importância desta igreja nos faz ver que todo o contexto que fala acerca dessa igreja nos faz entender que, e aqui é muito claro quando diz aqui no versículo 9, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza. E aí entre parênteses diz assim, mas tu és rico. Irmãos, dentro desse contexto, que essa pobreza do grego pitocheia significa que não possuía nada, né? Mas essa pobreza dos cristãos em Esmirna era geral, né? Economicamente eles não tinham realmente recursos para fazer como muitos naquela cidade tinham. Mas é interessante que Jesus diz que eles eram ricos não materialmente, mas espiritualmente. Irmãos, esta reflexão disso, você percebe que você fazendo um comparativo, um contraste com a igreja de Laodiceia, que já tinha o quê? Grandes riquezas materiais, mas o contexto fala que espiritualmente era desgraçada, miserável e pobre. E quando refletimos nisso, sobre o significado que é o verdadeiro tesouro, lá em Mateus, no capítulo 6, e versículo 20, diz assim: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, a riqueza maior que Esmirna tinha é a promessa. Não era a riqueza, a condição aqui, humanamente falando. Lá em Tiago, também no capítulo 2 e versículo 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Irmãos, então nós vemos que a visão de Deus e este exemplo de Esmirna nos faz entender a importância disso. E nos é relatado que, ao entrarmos nesse contexto, e aqui o que Deus estava dizendo para esta igreja: nada temas das coisas que há de padecer. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, estamos vivendo esta pandemia, e também, mesmo aqui no Brasil, uma perseguição velada, disfarçada, mas também tentando usar de argumentos para isso. Então aquela igreja estava sendo, com certeza, perseguida principalmente pela sua fidelidade com a palavra do Senhor e pelo seu posicionamento espiritual. Mas ouviram da parte do Senhor: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, todo esse significado foi um alerta de Deus para aquela igreja. Olha, você poderá passar até por prisão, mas
isso tem um tempo determinado. E quantas vezes o Espírito Santo diz para mim e para você, é uma leve e momentânea tribulação, mas nós, humanamente falando, temos uma atitude diferente. Então nós vemos aqui a importância do que possamos ver e entender aquilo que vai acontecer. E é interessante que esta igreja, aleluia, quando ele se dirigiu ao anjo da igreja, dizendo, quem escreve, isso diz o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, aleluia, o Senhor dos exércitos, o meu e o teu Senhor, aquele que foi morto e reviveu. Então, o poder está na mão do Senhor, não está nas circunstâncias. E aquela igreja, você pode notar que de todas as 7, ela não recebeu repreensão, porque estava o quê? Procurando fazer aquilo que a palavra lhes orientava. E nos dias de hoje nós somos confrontados da mesma maneira, porque estamos neste mundo onde o cerco, as situações, a opressão quer de alguma forma colocar algo que nos impeça de proclamar, de falar, de exercer a nossa fé. Mas esta igreja, ela não deixou estas circunstâncias e tinha certeza que aquilo que Deus estava dizendo, não temas, aleluia, ser fiel até a morte. É muito comum nós, quando lemos esse versículo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, nós vemos apenas num lado bom, eu ficando fiel até o arrebatamento, eu vou receber a coroa da vida. Mas isso daí é mais do que isso, o contexto diz, ser fiel até a morte, ou seja, se no meio da tribulação nós tivermos que morrer, nós temos que permanecer fiel. Esta é a realidade desta palavra e desse contexto. Então, o que eles receberam da parte do Senhor, seja fiel, mesmo que você tiver que morrer pela causa do Senhor. E a importância disso é para que entendamos, porque toda a situação daquele tempo já reflete como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, de repente, um ex-presidente que foi liberado da prisão, sai para dar um discurso e começa a falar que o problema da pandemia é a culpa da igreja. Então você trazendo isso para o tempo de lá, acontecia de outra maneira. E nos é registrado que Domiciano, que governava nesta época, ele usou de uma situação para culpar a igreja. Houve incêndio em Roma, e ele queria ver como ficava Roma de noite, pegando fogo, e foi atribuído aquilo como se fosse, não, foram os cristãos que fizeram isso. Irmãos, o alerta disso é para que entendamos que o posicionamento da igreja na terra, como eu disse, a igreja é uma só, mas o Esmirna nos traz este modelo para que entendamos. Então nós vemos que aquela situação de distorção, e de repente, como foi dito agora por esse ex-presidente, muitas pessoas começaram a dizer, a igreja é culpada, a igreja é culpada. Irmãos, é a mesma coisa do que aconteceu lá. A situação que estava acontecendo foi um capricho de Domiciano de fazer aquilo, queria ver, mas a culpa quis vir sobre os cristãos. Isso nos traz um modelo muito especial, porque as 7 cartas que falam das 7 igrejas da Ásia também apontam para a igreja de hoje. Hoje nós temos, dentro desse contexto escatológico, e também quando você prefigura aquilo que aconteceu lá nos dias de hoje, vivemos o quê? Onde essas 7 características dessas igrejas daquele tempo, muitas vezes estão dentro das igrejas. Pessoas com cada um perfil. Por quê? Porque mostrando que aquilo que Deus falou naquele tempo, até os dias de hoje acontece. E quando falamos em igreja perseguida, como foi o caso de Esmirna, e hoje é o domingo da igreja perseguida, nos faz entender como essa perseguição, ela não é em um momento, não é naquele tempo só, mas nos dias de hoje, de uma forma camuflada,
querendo dizer, olha, é pela segurança, é pela saúde, mas de repente a preocupação maior não é feita, mas tentam pegar algo de alguém que pega o microfone, que sai da cadeia e simplesmente diz, olha, o culpado são os cristãos. Então o alerta, meus queridos, para isso, para os dias de hoje, é para que nós venhamos a refletir naquilo que Deus quer fazer com a igreja aqui na terra ainda, de ajuste, de posicionamento. Então nós vemos que o perfil das 7 igrejas, como de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, acontecem no meio cristão. Mas o alerta disso, meus queridos, é para que possamos observar diante do exemplo bíblico e desse contexto escatológico, o que nos dias de hoje ainda acontece, mas o Espírito Santo nos traz esta reflexão. Esmirna conta todo o contexto aqui, que era uma igreja sofredora, perseguida, tinha dificuldades financeiras, era pobre, era difamada e aprisionada. Dá para vocês imaginarem isso? E viviam debaixo, essa igreja vivia debaixo de rumores de morte. Tamanha era a perseguição àquela igreja. Mas é interessante que, na visão de Jesus, era uma igreja fiel. Aleluia. E é isso que nós temos que olhar, para não sermos confundidos com o que muita coisa às vezes acontece até no meio cristão, que está muito diversificado. A forma de entender. Esses dias eu vi uma frase na internet: igreja tem que ser um templo cheio de pessoas. Aí disseram, não, igreja tem que ser uma igreja de pessoas cheias de Deus. Você percebe a tendência que há para isso? E dentro disso, o que acontecia com Esmirna, havia o quê? Uma murmuração contra aquela igreja. Irmãos, e com certeza nos dias de hoje muitos ministérios passam por isso. Ah, é pequeno, é pobre, não tem dificuldade financeira. Mas o que Deus está olhando é se a igreja está fiel à palavra. Aleluias. Irmãos, então é importante isso. Por isso que aquela igreja recebeu da parte de Deus: nada tema das coisas que hás de padecer. Aleluia. Nos dias de hoje, Deus está dizendo para mim e para você: não tema o que há de padecer, porque os fiel é o Senhor. Irmãos, e meditando no decorrer desta semana, nesta palavra, alegrou muito o meu coração acerca do que representa nós estarmos numa situação semelhante àquela. Dentro do contexto de Esmirna, era uma igreja pobre numa cidade rica. Olha o contraste disso. Então, nós vemos que, e a questão da cidade, a cidade em si, ela era considerada como a primeira de todas daquela região da Ásia Menor. E havia até uma inimizade com a igreja de Éfeso por causa disso. Quem é o primeiro? Mas era relatado isso, que Esmirna era considerada a primeira. Era a cidade mais bela, era chamada a cidade mais bela da Ásia Menor. E reconhecida naquele tempo como a flor da Ásia, por causa dos seus ornamentos. Então tinha um destaque muito grande, e também diz o contexto que ela abrigava também o porto da Ásia. Então era a entrada, ou seja, o movimento, uma cidade que tem porto, ela tem um movimento muito grande. Então havia isso, e nesse contexto de Esmirna, fala que ela tinha uma arquitetura incomparável. Tinha casas formosas, torres, e naquele lugar, naquela cidade, vivia uma realeza, né? E também possuía muitos templos formosos, mas que eram de origem pagã, dedicados a outros deuses, como Apolo,
Zeus, Afrodite e outros. Esta cidade hoje atualmente se chama Izmir, né? Está na Turquia, situada na Turquia asiática, e atualmente tem 255 mil habitantes, né? Então nós vemos que você percebe no meio disso, de toda esse panorama que nós estamos, esse pano de fundo. E de repente tinha uma igreja simples, pobre, que era perseguida, mas que tinha uma promessa de Deus. Irmãos, essa semana, por ser a semana que antecede o aniversário da igreja, essa semana falou comigo muito esta palavra, porque muitos, e como eu falo com muitos pastores, muitas igrejas têm sido perseguidas por situações, por comparações, porque nós, infelizmente, a parte humana, ela faz isso, e aqui com certeza, diante de templos pagãos, eles dizem, mas o que é essa igreja, esses cristãos aí, pobre? Olha os templos formosos lá, dedicados a Apolo, a Zeus, a Afrodite e outros. O que é isso? Isso não é nada. E nós vemos que, diante de todo esse cerco, o Senhor se dirigiu ao anjo da igreja, aleluia, dizendo, isso diz o primeiro e o último, dizendo, eu sou o princípio e o fim, aleluia. Então ele estava dizendo assim, olha, o que vocês estão passando, eu vou contemplar do início ao fim, mas eu vou honrar, aleluia, porque vocês são fiéis. Assim somos nós individualmente, meus queridos. Nós temos que ter este posicionamento diante do Senhor. E aquela igreja, aleluia, permaneceu fiel até a morte. Independente se era para renunciar, ou renuncia ao teu Deus ou morre, prefiro morrer. Isto é ser fiel até a morte. Então, meus queridos, a importância disso, e como nós temos que, olhando isso, e nesse contexto, é falado que Esmirna enfrentava a morte. Lá, numa cidade aonde havia tido morte e ressuscitar ao mesmo tempo. E aí, mas como? E conta o contexto histórico que ela foi fundada como uma colônia grega, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E é interessante, né? Que em 600 depois de Cristo, antes de Cristo também, 600 antes de Cristo também, os lídios, eles invadiram e destruíram totalmente a cidade, por completo. Aquela cidade que era formosa foi destruída. E aí se passou 200 anos, onde Lisímaco reconstruiu a cidade e fez ela novamente a mais bela cidade da Ásia. Irmãos, a reflexão disso nos traz na questão espiritual que muitas vezes as igrejas estão. E nós vemos aqui esse contexto do que aconteceu. Aquilo foi destruído, depois de 200 anos foi reerguido novamente. É interessante que você olhando isso, nós vemos que o que Deus pode fazer naquilo que parece que está morto, não tem mais solução. Ele levanta, reconstrói e a coisa começa a acontecer, mas de acordo com a vontade. Por que que muitas vezes Deus permite isso? Nós indo lá para Salomão, quando o templo foi destruído, e foram levados cativos e toda aquela situação, quando voltaram, foram conclamados a reconstruir. Começou, parou, foram repreendidos e voltaram, mas o que aconteceu? Você indo para Ageu 2 lá, também houve a comparação. Por quê? Porque naquela situação, naquele contexto, estava sendo idolatrado o templo. E hoje nós vivemos esta realidade. Há muitos cristãos que eles conseguem ser só adoradores espirituais diante de um grande templo, de um grande número de pessoas.
aí ele tem ânimo para participar, para louvar, para glorificar. Mas se não, não tem. E nós vemos que esse contexto de Esmirna era visto como, diante dos homens, como algo sem valor. Mas é interessante que o contexto dessa palavra fala que não somente a cidade que foi reerguida, mas também os cristãos estavam mortos espiritualmente, e foram aqueles que estavam mortos também reviveram. Mas é interessante, irmãos, que não deixou de perder, apesar de todo esse processo. A igreja de Esmirna sempre foi declarada, esta igreja sempre foi fiel a Cristo. Então, e diz lá que fiel a Cristo acima de todas as coisas. Nós vemos que a cidade de Esmirna, ela tinha uma aliança com Roma, com o imperador romano, mas a igreja do Senhor era primeiramente fiel a Cristo, né? Então é interessante. E aí, você vê como é importante, né? Nós observarmos o que a palavra fala. Hoje, irmãos, nos dias de hoje, os cristãos, parte deles estão com o barco à deriva, querendo. Uma vez eu recebi o telefonema, ia ter um trabalho musical que nós fizemos por volta de 2006, alguns trabalhos com a Assembleia de Deus Bom Retiro, com a irmã Patrícia, né? E a pergunta de alguns dos irmãos qual que é o tamanho do grupo que vai estar lá? Porque eu sei que aquela igreja está na televisão. Eu disse, eu não sei. Ah, não sabe? Eu queria saber quantas pessoas estavam. Irmãos, por quê? Porque o foco desce de algumas outras pessoas. Foco naquilo, na quantidade. Mas a igreja fala aqui, esse contexto de Esmirna, e na visão de Deus, Ele não está preocupado quantos são, quantas pessoas estão na igreja, qual é a beleza do templo, mas Ele quer, aleluia, a qualidade da fidelidade. E meus queridos, isso é provado, porque se disséssemos aqui que próximo domingo estaria um grande pregador ou um grande cantor da mídia evangélica, nós teríamos que ficar lá na porta, não pode entrar. Porque, não, eu quero ver. Isso denota e demonstra essa fragilidade. Então, o que o Espírito Santo nesta noite nos traz a respeito do que é e do que representa, Ele quer abrir a nossa visão. Assim como, deste caso que eu disse, a pessoa perguntou sobre quantidade, sobre coisas. Passou-se um tempo, eles tinham um projeto lá, nós fomos ajudá-los no projeto que eles tinham e continuamos com a obra aqui. E aí de repente um disse assim, uma pessoa, um cantor, olha pastor, se o teu ministério tivesse aliança com ele que estava na mídia, você pode contar comigo. Eu disse, meu querido, nem Jesus está contando com você, porque você coloca para fazer algo para Deus condicional. Esmirna não fazia isso. Esmirna estava posicionada em relação à palavra. Por isso que está aqui no versículo 9, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas ele disse, mas tu és rico na minha presença, espiritualmente, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então naquela situação, e nós vivemos nos dias de hoje situações semelhantes, onde se levanta, mas a Bíblia fala que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas meus queridos, que nós possamos, diante disso, esse exemplo de Esmirna, que foi destruída, depois foi reconstruída, sabe por quê? Porque a coroa da cidade passa, a glória, aqui vai ficar tudo, grandes templos, o templo de Salomão, qualquer outro templo, mas esta igreja, sabe qual era a prioridade dela? A coroa da vida eterna. É isso que eles tinham como prioridade. Eles não estavam preocupados com isso. Então é interessante
que apesar de todo esse contexto dessa cidade e do que aconteceu, nós vemos como é importante, aleluia, nós ficarmos com a palavra. Irmãos, esta igreja, assim como outras que estão nesse momento reunidas, orando pela igreja perseguida, ou talvez até, por coincidência, ministrando esta palavra sobre Esmirna, independente do que elas estejam de quantidade, aleluia, elas são ricas, aleluia. Por quê? Porque tem a presença de Deus, porque estão velando pela palavra. Hoje estamos aqui em 11 adultos e uma criança em 12, né? Exatamente 12 pessoas. Talvez em alguns lugares seja o número maior. Amém. Bênção. Ou possa ser menor, mas não importa. E o exemplo de Esmirna nos faz entender qual tem que ser a visão. É assim como nós, aquilo que, por exemplo, nós queremos e que Deus tem para fazer, que tem o seu tempo, ou que de repente alguém olha para nós e não aconteceu ainda com o pastor Ismael, com o João, com a Maria, e na visão de muitos, olha, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, 19 passaram, e aquilo, e tal promessa, e aquilo. Irmãos, nós vemos a importância de nós pedirmos ao Espírito Santo para nos dar a visão certa. Não aquela, porque muitas vezes, ao nosso redor, vem ao nosso derredor, onde supostamente até haja algo muito nobre, mas não estão entendendo, não estão tendo a visão de Deus. Mas que possamos ser, meus queridos, até o momento que a trombeta soar, como a igreja de Esmirna, adorando, porque viemos aqui. A última coisa que eu me lembro também, uma vez uma pessoa ligou de outro ministério: ai, pastora, eu estou desanimada. Disse: mas por quê? Hoje eu fui no culto e o culto não me agradou. Eu disse: não me agradou. Eu disse: não, mas irmão, o culto é para Deus. Nós que estamos prestando culto para Ele. Você percebe? A inversão, colocando a igreja como um sistema de servir, de self-serve, de coisa, e de repente, não, nós viemos aqui, estamos aqui entre 11 adultos e uma criança, porque nós viemos adorar, aleluia. Esta igreja de Esmirna, ela tinha essa característica, esse diferencial. E de todas aqui, pelo que eu vi, analisando o texto, foi a única que não teve essa correção. Então, meus queridos, a importância disso. Nós temos que ter uma visão, né, muito clara. E é interessante que naqueles dias teve várias situações. Numa delas, 1.200 cristãos foram levados diante de uma decisão: ou você renuncia ao teu Deus, ou você vai morrer. Ou adora o imperador, ou morre. Irmãos, este exemplo nós vemos acontecer. E também fala o contexto que 50 anos depois dessa carta, o próprio bispo da igreja foi queimado vivo, em prol da obra. E essas perseguições, elas não pararam. Lá em Paulo, nós temos pelo menos aí 4 registros. Atos 13, 14, 18, 14 em duas partes, onde havia perseguição também a Paulo. Mas ele, apesar de chegar a ser preso, ele não desistiu do propósito. A proposta de Deus para os dias de hoje, século 21, para a igreja do século 21, é trazermos isso para que possamos viver aquilo que Esmirna viveu. Aleluia. Se permaneceu fiel, posicionada, e não deixou que as circunstâncias, ou o julgamento, ou a afronta, tirasse eles dessa visão, ou daquilo que a palavra do Senhor fala. Irmãos, é muito importante isso, e que possamos, a cada dia,
olhando para o Senhor, não deixarmos de olhar para a palavra. Aquela igreja teve esse diferencial, porque ela se baseou na palavra, né? Como é importante isso. Tem mais aqui um relato, se não me engano, acho que é Lucas, deixa eu confirmar, Lucas capítulo 6, deixa eu ver. Versículo 20, diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aleluia. Então nós temos certeza, irmãos, no arrebatamento, nós nos encontraremos com aquele povo da igreja de Esmirna. Aleluia. Que glorioso será, que glorioso, que bênção será nós encontrarmos aquele povo. E meus queridos, este exemplo de Esmirna nos faz entender que, apesar dos falsos rumores sobre aquela igreja, reflete nos dias de hoje, porque muitas vezes não se entende o processo que Deus tem para cada ministério, a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque foi criado um atalho, onde de repente do nada acontece um grande movimento de pessoas, e de repente aquilo é um inchaço, murcha, começou aparentemente bem, mas como terminou? Assim somos nós, meus queridos. O que importa, aleluia, é que nós estejamos debaixo da palavra e não deixemos de olhar para isso. Os rumores, e esta igreja, com certeza, ela sofreu todo tipo de rumores. Lá em Tiago, também no capítulo 2, versículo 5, diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Aleluia. Essa igreja tinha, aleluia, esta promessa. E que o Senhor possa nos conceder que possamos, como Esmirna, estar sempre posicionados com esta palavra de fé, palavra verdadeira, e que venhamos, meus queridos, a perseverar até o fim. Então que estejamos preparados até para a morte, em prol de não negarmos a fé. Mas certamente, como Esmirna, aleluia. O último versículo deste trecho diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Meus queridos, como é importante isso. Aleluia. Isso nós sabemos que trata-se do castigo eterno, do lago de fogo. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia. Isso somente o vencedor fiel é que escapará. E nós vemos que o vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus, recebida através de quem? Da fé em Jesus. É por este meio que nós adquirimos. Nós, aleluia, verdadeiramente vamos ver se cumprir, aleluia, o que Deus fará. A promessa dele, novos céus e novas terras, aleluia. E nós vamos permanecermos como Esmirna, posicionados, não deixando, aleluia, nada. E a Bíblia também diz que o vencedor comerá da árvore da vida. Oh, que glorioso será, meus queridos. E que possamos pedir ao Espírito Santo que, através da palavra, ele nos mantenha
posicionados e fiéis como a igreja de Esmirna. Amém, meus queridos? Que o Senhor abençoe grandemente a cada um e que possamos, esse assunto é um pouco mais extenso, na verdade precisaria até de mais tempo, se fôssemos ramificar mais, trazer mais uma abrangência de todo o contexto escatológico, mas isso seria necessário num momento de estudo mais específico mesmo. Mas o importante, irmãos, é nós desmistificarmos aquilo que muitos do nosso meio cristão têm colocado. O que é aparente é bom, o que aparece, o que é próspero. Meus queridos, nesses 19 anos da igreja que vai completar, quantas vezes aqui, esse que vos fala, ouviu: pastor, desista, a sua igreja é pobre, a sua igreja não tem recurso financeiro. E ao mesmo tempo que eu ouvia aquilo, eu olhava para a palavra. Aquilo nunca me conflitou, porque eu sabia o que estava na palavra. Então é assim na minha e na tua vida. Quantas vezes no particular, para muitos, eles olham para nós e está humilhado. Não, o Senhor exalta. Aleluia. E o Senhor nesta noite te chama de bem-aventurado. Posso ouvir um glória a Deus? Glorifica o nome do Senhor e tenha certeza que se o segredo da vitória daquela igreja foi o quê? A morte expiatória de Cristo. Aleluia. E o seu próprio testemunho fiel que eles deram acerca de Jesus, aquela igreja levantou esta bandeira de Jesus, de perseverança e no amor a Cristo, incondicional. Ou seja, e assim nós temos que ser. O cristão não pode dizer: Senhor, te sirvo se tiver resolvido o meu problema, te louvo se acontecer isso. Há pessoas que, se não tiver com o problema emocional resolvido, não serve mais a Deus, não lê mais a Bíblia, não tem um devocional, não tem intimidade com a palavra e simplesmente deixa. Ou seja, como se fosse uma coisa de barganha. Mas a palavra que está sendo pregada aqui e em muitos lugares é esta: que possamos fazer como Esmirna, aleluia, e vamos receber a coroa da vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Vamos nos colocar de pé, agradecendo a Deus. Quarta-feira, se você puder, participe um pouco do culto online, dessa abertura dos 19 anos. Dê o like, deixe uma mensagem, interceda juntamente conosco. Muitos testemunhos têm vindo também, e tudo para a glória do Senhor. Vamos agradecer? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, pelos louvores, pela tua palavra e por tudo aquilo que o teu Espírito Santo nesta noite tem ministrado aos nossos corações. Porque, Senhor, nós sem ti não teríamos condições de fazer nada, de sermos alcançados, se não fosse a ação do teu Espírito nas nossas vidas e a tua palavra inerrante e infalível, que tem nos dado direção, rumo, para que não estejamos à mercê de maneira de ver, de ângulo de ver. E nós vemos que esta cidade de Esmirna, tão suntuosa, era um contraste ter uma igreja pobre. Mas esta igreja foi honrada. E eu creio, Senhor, que nesse presente século 21, muitas igrejas que têm passado por isso, perseguidas de alguma maneira, ou por sentenças, ou por oração contrária, na autoridade do teu nome, lá, Bassurianda, nós queremos repreender toda palavra lançada sobre qualquer ministério, lá, Bassurianda, lá, seja repreendida, Senhor. Assim como foi com aquela igreja, nenhuma palavra que foi declarada, nenhuma ferramenta preparada prevaleceu, como está lá em Isaías 54:17. Mas, Senhor, na autoridade do teu nome, nós declaramos a vitória sobre as Esmirnas do século 21, que permanecem fiéis à tua palavra, não olhando circunstâncias, não preocupado com
qualquer tipo de parecer, de visão ou de opinião, mas centrados na tua palavra. Agora te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos leva em paz, guardando, livrando do acidente, da bala ferida e do homem violento. É o que pedimos no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do seu Santo Espírito, seja com o povo de Deus, e o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, uma semana abençoada. Próxima quarta, abertura, aleluia, dos 19 anos, e próximo domingo a ceia do Senhor. Deus abençoe.